Foi muito ruim a atuação do Flamengo hoje. Uma atuação muito fraca, eu diria que foi uma atuação ruim como a do Internacional, do Maracanã. Uma das piores desse ano, um ano de atuações fracas e conseguiu ser uma atuação muito ruim. Eu diria que até meio vergonhosa, contra uma equipe que já sabia. Chega da desculpinha esfarrapada de falta de ritmo de jogo, de que o time não está preparado ainda fisicamente. Até quando aqueles que têm medo de criticar o Flamengo... Jogando essa bolinha, eu acho que não vira no Maracanã. Vai perder o título da Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã. De jeito diferente. As desculpas que valem para o Lanús não valem para o Flamengo. As desculpas que valem para o São Paulo não valem para o Flamengo. Do Grêmio não vale para o Flamengo. Isso não é exigir ganhar o tempo inteiro. Não é. Não é só sobre o resultado. O Flamengo está a 90 minutos de entrar em uma crise ainda em fevereiro. É isso mesmo. O Flamengo perdeu para o Lanús por 1-0, né? Levou 3 gols do mesmo jogador, né? E um só foi validado. Então, aquela afirmação que eu disse no início do vídeo é totalmente verídica. O Flamengo está a 90 minutos de entrar em uma crise ainda em fevereiro, né? Então é aquilo, o Flamengo é um time apático dentro de campo, o Flamengo ainda não estreou em 2026, e o que eu vi nesse jogo é um time que entrou para fazer um jogo protocolar, um time que tem um ataque caro, um ataque tecnicamente bom ali, com inúmeros jogadores, e um time que não tem intensidade dentro de campo, um time que não marca mais pressão, um time que não ameaça o time adversário. E no jogo de hoje, de 8 finalizações que o Flamengo fez no jogo inteiro, uma foi no gol só, né? Um time com o elenco mais caro das Américas finalizar uma finalização no gol é esculacho, muito esculacho. E, como eu disse, o Flamengo está muito perto de entrar em crise ainda em fevereiro, né? Absurdo a gente pensar há 2 meses atrás, mas isso que vai acontecer se o Flamengo na semana que vem não ganhar o Lanús e se consagrar campeão da Recopa, que teoricamente é obrigação do Flamengo, né? Não desmerecendo o time argentino aí. Então vamos embora com mais vídeo aí, tamo junto, dê seu like e a sua opinião também. Bora! Ouvimos as explicações não muito convincentes, até porque não perguntas muito contundentes, né? Quando ele é perguntado sobre a necessidade de um centroavante, ele fala que é uma questão que depende do Boto, mas a gente sabe também que não depende só do Boto, né? Depende também dele. Eu tenho dito que, embora entenda perfeitamente que ele prefira ter um centroavante com características específicas, eu acho que o Flamengo precisa ter um centroavante diferente também do Pedro, mas um cara que faça gols, que tenha outros predicados. Se o Flamengo não consegue encontrar um jogador com essa característica, então tem que trazer um atleta que seja para a composição de elenco, mas que seja um homem de área que possa colaborar mais uma vez. O Flamengo hoje perdeu para um adversário que só venceu porque tem um típico centroavante. E depois entrou outro, o Walter Bou. Castilho, que fez 3 gols, 2 impedimentos, o primeiro impedimento muito claro, o segundo impedimento por um detalhe, e o terceiro gol em condição normal, mais uma vez, um jogador cabeceia no meio dos 2 zagueiros do Flamengo, completamente livre, e o cruzamento é feito também sem marcação, ou seja, o sistema defensivo que era quase intransponível na temporada passada tem sido extremamente vulnerável. Mas eu acho que o mais grave que está acontecendo com o Flamengo, isso ficou muito evidente nessa partida, é o lado autoral, como diz o André Rocha, né, do técnico. Dos técnicos brasileiros, muitas vezes, isso está muito latente com relação ao Felipe Luiz nesse ano de 2026. A necessidade extrema do técnico de assinar, né, a obra. Então, ele coloca como atacantes ali, sem centroavante, o Carrascal, meio de falso 9, mas o Arrascaeta. A gente sempre fica na expectativa antes da bola rolar, porque não sabemos como foi treinado, se isso funcionou bem no treino, e de repente, eventualmente pode funcionar bem na partida, mas o simples parece não fazer parte do roteiro do técnico do Flamengo. Fazer a coisa mais simples parece que não é o objetivo. Então, podendo colocar Pedro de saída para jogar parte do jogo, ou o Bruno Henrique, que bem ou mal ainda pode jogar ali, embora não seja o ideal, já que não tem outro centroavante, ou entre não ter um outro centroavante com as características que ele deseja, e não ter nenhum, prefere não ter nenhum outro. Então é difícil isso. O Flamengo finalizou, gente, uma vez, com Cebolinha na jogada por dentro, que ele finalizou de dentro da área, não chutou muito bem, estou em cima do goleiro, Lozano que fez a defesa. Foi o único momento de real perigo que o Flamengo levou ao Lanús. Agora, o mais grave nesse contexto todo, que me parece, que mais uma vez o que se viu, foi o Flamengo não competindo, o Flamengo não jogando, como pôs aqui no título,
como se fosse um jogo do campeonato, de um torneio internacional. Parecia que estava jogando uma partida qualquer do Campeonato Carioca. E esse comportamento ele não tem nada a ver com parte física, não tem nada a ver com pré-temporada. Isso é questão de mobilização mesmo, de como se encara o jogo, de como as coisas são realmente feitas pela equipe, de que maneira ela se comporta. E o que se viu hoje, mais uma vez, foi o quê? Foi um Flamengo blasé. Flamengo blasé. Um time blasé, um time que não compete, um time que não atua numa partida como essa, como se fosse, digamos assim, um jogo que vale uma taça internacional. Né? E como a gente tem dito, né, o time do Flamengo ele ia enfrentar um Lanús, eu falei isso várias vezes, tá? Que, independentemente dessas últimas partidas, né, foram 2 empates e uma derrota, jogando contra o Independente sexta-feira, no jogo mais recente, com o time até misto, e perdendo por 2-0, esses jogos não teriam nenhuma relação com aquilo que nós veríamos em campo hoje. Porque é evidente que a mobilização do time argentino seria outra. Era claro que eles teriam outra postura. Né? O produtor fez a pergunta sobre a questão Não, isso depende do Boto. Não, depende dele também. Depende dele também. Vem cá. Não dá para trazer um centroavante com essa característica, precisamos ter um homem de área. Hoje, se o Pedro não podia jogar 90 minutos, você vai ter um centroavante no primeiro tempo e no segundo. E o detalhe, gente, se você tem um cara que sabe fazer gol, mas não é um cara que pressiona alto, um cara que trabalha tanto sem bola, você pode conversar com o jogador antes de contratar, trazer o jogador e treiná-lo para que ele se aprimore nisso, porque o jogador se aprimorar nesse tipo de tarefa é possível. Agora, pegar um centroavante que pressiona, que não faz gol, e fazer com que ele, de repente, ele vire um grande artilheiro, é muito mais difícil. Então, me parece assim, que está na hora do Boto conversar com o Felipe também, se é que ele não, a não ser que ele concorde com tudo, e dizer o que ele pensa. Porque ele foi contratado para ser justamente um diretor esportivo com esse viés mais técnico. Foi muito ruim a atuação do Flamengo hoje, uma atuação muito fraca, eu diria que foi uma atuação ruim como a do Internacional, do Maracanã, uma das piores desse ano, um ano de atuações fracas e conseguiu ser uma atuação muito ruim. Eu diria que até meio vergonhosa, contra uma equipe que já se sabia, seria uma equipe aguerrida, que iria competir, porque para o Lanús ganhar a Recopa Sul-Americana será um grande feito. Seria o equivalente ao quê? A um título internacional em cima do campeão da Libertadores. A partir daí, se o Lanús for campeão da Recopa na próxima quinta-feira no Maracanã, o que acontecer é lucro na temporada. Então o Flamengo está enfrentando um time que leva essa competição, esse mata-mata, muito a sério. Isso ficou muito evidente. Né? Estádio lotado, completamente lotado. Lamentável a atuação do Flamengo. Negócio que não tem perdão. Eu acho que tem muito aí do Felipe, muitas digitais do Felipe nesse contexto e no que vimos hoje em La Fortaleza, onde o Lanús venceu pelo placar de 1-0. E, repito, poderia ter sido demais. Poderia ter sido demais. Não foi demais porque não era para ser. Né? Impedimento, por detalhes, essa coisa toda. Mas o time argentino foi superior e poderia ter melhor sorte, sem dúvida alguma, nesse jogo que acompanhamos há pouco em La Fortaleza, né? Estádio da equipe do Lanús. Chega da desculpinha esfarrapada de falta de ritmo de jogo, de que o time não está preparado ainda fisicamente. Até quando aqueles que têm medo de criticar o Flamengo vão querer acobertar atuações ridículas, atuações péssimas? Até quando ganhou no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, a atuação foi horrorosa e tem que ser falado. O Flamengo não começou a temporada e pode ficar tarde para começar. É um time que não cria, é um time que investiu milhões e milhões de euros em meios de campo e atacantes para não criar nada. O Flamengo demorou 33 minutos para dar um chute no gol. No segundo tempo, foi pior ainda, não criou nada. Não deu susto nenhum no goleiro do Lanús. A defesa do Flamengo, que antes era tão difícil de ser vazada, agora é uma peneira. Agora é vazada a cada jogo. E eu faço questão de dizer,
Para mim é prepotência. Para mim é displicência. Isso acontece muito no Flamengo. Quando ganha muito numa temporada, começa o ano com rei na barriga. E isso tem que ser falado. Chega de desculpinha. Chega de ritmo de jogo. Todos os times estão começando a temporada e todos estão correndo mais e criando mais que o Flamengo. É constrangedor ver um time galáctico como esse Flamengo sem criar nada, sem jogar nada. Um bando de atacante que não finaliza. Um bando de atacante de meia que não cria. Até quando vão acobertar? Ah, pilhado, mas o Flamengo pode se recuperar. Claro que pode. E se merecer elogio, vai ser elogiado. Mas se merecer crítica, tem que ser criticado sem medinho de criticar. Ah, mas se melhorar, pilhado, você vai calar a boca. Eu quero que melhore. O que não pode é um time milionário desse jeito jogar um futebolzinho como esse. Gente, é o seguinte. Não está dando a menor esperança de que essa merda vai melhorar. Ah, início de temporada. Início de temporada é o cacete. Vários outros times já estão jogando um futebol à altura dos times que tem. O Flamengo não dá nem sequer sinal disso. Agora, alguém acredita mesmo que essa tática maníaco-obsessiva do Felipe Luiz, um outro termo para maníaco-obsessivo, vai voltar a dar certo este ano? Deu no ano passado. Esse ano não está dando mais certo de maneira nenhuma, não acontece. Além de ser uma das coisas mais irritantes ver o time do Flamengo jogar. Com esse tic-tac genérico e capenga. Gente, o Flamengo toca muito mais bola para o lado e para trás do que para frente. Felipe, isso não é Flamengo. Isto não é Flamengo. Você sabe que o DNA rubro-negro é ofensivo. É de dominar as partidas. É de empurrar os seus adversários para o seu próprio campo. O seu time não faz mais isso. O seu time passa o tempo todo covardemente, vou repetir a palavra, covardemente tocando a bola para os lados. Os jogadores do Flamengo recebem a bola de frente para ela. Já está aí um erro básico que o Jorge Jesus corrigiu, inclusive em você, Felipe. E você parece que se esqueceu de tudo. Aquele papo de que você tinha os treinos do Jorge Jesus anotados, tudo, ó, garganta. O seu time não tem merda nenhuma a ver com o time do Jorge Jesus. Pelo contrário, é uma ofensa à memória daquele time do Jorge Jesus. Que diabo de mania de ficar tocando a bola para trás e para o lado é esse? Você não está num time pequeno, você está no Flamengo. Você tem o elenco mais caro do futebol sul-americano à disposição. E você está matando todos os jogadores do Flamengo. Você está matando todos os jogadores do Flamengo com essa sua obsessão. Isso é quase que uma obsessão doentia. Que todos têm que marcar. Você bota muito mais na cabeça deles a necessidade de marcação do que a necessidade de atacar. Os seus atacantes não chutam a gol. Os seus laterais não vão à linha de fundo. O Alexandre foi uma vez, o Varela nenhuma, durante o jogo todo na Argentina. Que porra de maneira é a de... Não é possível. Se você não se reinventar, Felipe, vou dizer uma coisa para você. Você não vai para a Europa porra nenhuma, você vai ser demitido do Flamengo e você vai ter que pegar time de médio para baixo. Que aí talvez achem legal a sua forma de jogar. Não é possível o torcedor do Flamengo achar legal esta maneira de jogar. Esta monotática. Isso é uma Você só sabe jogar assim. Ah, não, mas ele hoje botou o Carrascal de falso 9. Grandes merdas. Não mudou nada no time. Em vez de estar o Pedro lá na frente, estava o Carrascal, que não fez rigorosamente nada. Então, é o seguinte, você não vê novidade nenhuma no Flamengo. As substituições são sempre as mesmas.
A maneira de jogar é sempre a mesma. Não, gente, acabou esse papo de início de temporada. Acabou. Aí o teu melhor jogador, que é o Arrascaeta, não está bem. Sabe o que acontece? Teu time desaparece. Teu time desaparece. Que raio de técnico é você que não consegue bolar uma maneira diferente de jogar? Olha, gente, vamos jogar mais para frente agora. No máximo 3 toques na defesa. Dali para frente, parte para dentro. Não. Toca, porque você não pode perder a bola. Você não pode perder a bola. Se perder, todo mundo tem que marcar. Porra. Não há quem aguente mais, Felipe Luiz. Não há quem aguente mais. O resultado de 1-0 não é uma catástrofe, porque a gente pode virar aqui no Maracanã? Até pode. Mas jogando essa bolinha, vocês acham que vai virar? Eu não acho. Eu não acho mesmo. Jogando essa bolinha, eu acho que não vira no Maracanã. Vai perder o título da Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã. No final da temporada. Mas lá também decepcionou, hein? Então, acho que assim, decepcionou no Brasileiro, decepcionou, né? Mesmo com a vitória sobre o Vitória, o triunfo sobre o Vitória, acho que o Flamengo foi muito abaixo, contra o Corinthians foi muito abaixo, e à medida que o tempo vai passando e as atuações seguem nesse nível, acho que, obviamente, a cobrança vai ser maior. E acho que hoje a gente tem coisas específicas para discutir, né? A escalação inicial, claro que o Felipe Luiz vai falar, vai explicar, então acho que a gente tem coisas para discutir. Eu prefiro certas coisas discutir depois de ouvir o Felipe Luiz, justamente porque se trata de um começo de temporada e ninguém aqui, eu imagino, pelo menos nessa mesa, vai pedir fora Felipe Luiz, como a gente já está vendo um monte nos comentários, no chat. É uma loucura, é uma insanidade o que acontece no futebol brasileiro, em todos os clubes, o tempo todo, mas, enfim, é assim, é o nosso jeitinho, é a nossa cultura, é assim que nossa a loucura, é a nossa loucura, mas enfim, que foi ruim mesmo, e acho que o Flamengo está devendo demais nessa temporada. E assim, perder o confronto para o Corinthians pode acontecer. Claro. Perder para o Lanús pode acontecer, mas quando você soma esses dois... e a forma, né? E a forma, aí você tem... qual foi a narrativa das duas derrotas? Uma é real, já foi. A outra, por enquanto, ele está perdendo. Tem que reverter no Maracanã. Você destacou uma coisa interessante para passar para o Zupa durante a transmissão, que você falou, o Flamengo pode mudar muito, né, o seu time e ganhar fisicamente. Então, se o problema é físico, se o problema é uma temporada que está começando, você tem pelo menos a vantagem de poder, nos 45 minutos finais, ou que seja, como fez o Felipe Luiz, na meia hora final, mudar tudo, né, do ponto de vista físico e ganhar um gás, enquanto o outro time é um time muito limitado nesse aspecto, né, que tem 11 peças ali quase que contadinhas. Então, esse deveria ser o seu momento da vantagem física, ainda que, de maneira geral, na temporada o Flamengo esteja em desvantagem física. E a gente não viu isso em momento algum, né? Verdade. Começo de ano, a lá Vitor Pereira, hein? Lembra muito. Né? Claro que o Felipe Luiz tem muito mais casca. Títulos do Flamengo, tem mais... A atmosfera, o estado anímico. Mas é isso. É isso, lembra. Boa noite a todos. Porque, assim, tanto a Supercopa quanto a Recopa não são, e eu falei isso no pré-jogo no Sport Center, não são troféus que vão mudar, ou que não deveriam mudar a temporada de um clube com o tamanho da ambição que o Flamengo tem no seu projeto esportivo. Até na época eu falava, a Supercopa para o Corinthians tem um valor. Hoje, para o Flamengo tem outro valor, ela é bem menos importante. Então, assim, não são os troféus mais importantes da temporada. O problema é que se você já perdeu, se por um acaso você perde o outro, com o nível de desempenho que o Flamengo teve nessas derrotas, né? Porque tem momentos em que você perde, mas você vê coisa acontecendo. Quando você perde jogando mal, como o Flamengo vem jogando sistematicamente, o Flamengo está a 90 minutos, se não conseguir reverter o placar na semana que vem, de chamar para si uma crise no momento do ano que não deveria passar perto disso. E esse é um problema, já vai começar o ano de maneira muito tumultuada. De tudo que a gente viu hoje, me chamou muito a atenção a inoperância, a quase nulidade
ofensiva, de agressividade no Flamengo. O Calçade falava isso durante o jogo da posse de bola. Ela flutuou entre 65 e 70 para o Flamengo quase que o jogo inteiro. Como é que... Então o Flamengo controlou territorialmente o jogo durante quase todo o tempo. E uma finalização. Mas em nenhum momento um time que controlou o jogo, controlou a posse, que teve 70 de posse, ele não mereceu e nem esteve perto de ganhar o jogo. Eu acho que isso é o mais alarmante. Acho que isso passa pela escalação, acho que dentro desse problema, o time que o Felipe colocou a campo, a escolha que o Felipe fez, deixou o Flamengo mais longe de vencer o jogo. Ficou muito nítido no primeiro tempo que não tinha profundidade o ataque do Flamengo. E assim que o Pedro entra no lugar do Arrascaeta, primeira bola, pum, cruzamento, Pedro de cabeça, a bola vai para fora. Sim. É claro que o Pedro entrou e o Flamengo tomou o gol depois que o Pedro entrou. O Pedro não fez lá um grande jogo também. Mas assim, um time como o Flamengo, que controla o jogo como controlou hoje, porque é da sua natureza, não conseguir agredir, assim, e aí você fica com o jogo solto. Até o momento do gol do Lanús, o Flamengo não merecia perder o jogo. Mas quando você não consegue merecer ganhar, o jogo está sempre vivo. E aí o Lanús é um time muito valente, bem trabalhado pelo Pellegrino, com as suas limitações, que buscou o seu centroavante o jogo inteiro, e numa dessa, em condição legal, ele fez o gol, e aí a partir daí o Flamengo se perdeu. Então, assim, um time desse chutar uma bola no gol em 90 minutos contra o Lanús, com todo respeito ao Lanús, que é um time muito valente, merece respeito, é pouco demais, cara. É pouco demais. Porque o Flamengo está num nível que ele tem que entender o nível de cobrança que ele tem também. Claro. Porque quando eu tenho lá em cima. Tenho o maior orçamento do futebol na América e bato no peito e falo para todo mundo, tem 1 bilhão. Eu tenho o elenco que tem. Já tinha um elenco que traz o Paquetá. Você tem a maior contratação da história do país, né? Você tem uma série de contratações. O Paquetá vale o elenco inteiro do Lanús, Calçado. O presidente do Lanús falou isso. E então, o que acontece? Você traz assim para suas relações com seus torcedores, com o futebol, uma capacidade, uma responsabilidade que os jogadores precisam entender e ela tem que estar presente. Esse time que tem tudo isso e gosta de bater no peito, que não pode chegar em 2 finais. Você tem, são 2 finais e 3 tempos jogados, certo? Sim. Não dá para jogar o que jogou até agora. Você tem que entender o seguinte, cara, a gente tem tudo e a gente tem tanta coisa que os outros não têm, que a gente dentro de campo tem que se virar e tem que se virar de jeito diferente. As desculpas que valem para o Lanús não valem para o Flamengo. As desculpas que valem para o São Paulo não valem para o Flamengo. Do Grêmio não vale para o Flamengo. Isso não é exigir ganhar o tempo inteiro. Não é. Não é só sobre o resultado. Comportamentos. A gente está falando de comportamentos. Cara, o Flamengo alcançou um tamanho que é dele, é próprio, e por méritos, né? Ninguém deu nada. Só que você tem que entender que Calçado, tem que estar dentro de campo tudo isso. O Flamengo não esconde que o objetivo dele é ser no Brasil o Bayern de Munique. Sim. Eu não tô nem aí pra vocês. Eu quero ganhar tudo todo ano. Eu quero ser o mais poderoso. Dane-se a concorrência. Quero competir com os europeus nos mundiais que eu for jogar. Minha competição tá lá fora, né? Então, assim, o ônus disso é que a sua cobrança vai ser de acordo. Você escolheu isso, cara. Desculpa. Não, a cobrança vai ser de acordo. Então, a cobrança vai ser... inclusive, pela sua postura em campo, se a sua postura eu vou ser o time mais poderoso do continente... E fora de campo também. Na hora que você entrar no campo, cara, o que eu vejo tem que estar de acordo com isso. Exatamente. Né? E se você não tem condição, repito, para mim isso é muito importante. Porque uma coisa você sabe que você vai ter que jogar o jogo inteiro, o tempo todo, numa rotação máxima e você não vai conseguir. Porque, de fato, o Flamengo... começou depois dos outros. Chegou queria ter começado até mais tarde, mas ainda assim, mesmo começando mais cedo do que gostaria, começou depois dos outros. Só que o Flamengo tem a condição... Então, sei lá, vamos pegar o exemplo do Arrascaeta. Cara, beleza, você não está em condição de jogar os 90 minutos, ok, você vai jogar 45. Mas nesses 45, por favor... rotação de final. Eu estou pegando o Arrascaeta porque foi um dos jogadores substituídos e a gente supõe que o Arrascaeta, quando é substituído, tem a ver com isso, né? É uma questão física. Então não é apontar o dedo para o Arrascaeta, que hoje foi mal, como acho que todo mundo foi mal. Mas eu acho que tem... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Mais um react aí falando sobre essa derrota do Flamengo, que, vale lembrar, é totalmente reversível dentro do Maracanã. Porém, a gente tem uma certa dúvida, né?
de qual vai ser o Flamengo no Maracanã, porque até agora o Flamengo não estreou na temporada, né? Se a gente for tirar parâmetro dos últimos jogos do Flamengo em 2026, com esse futebol o Flamengo não consegue virar o jogo, não. Não consegue fazer 2 gols no Lanús, né? Durante a transmissão do jogo na ESPN, teve 2 informações. O Flamengo com o time principal, né? Com o Flamengo em 9 jogos com o time principal, esse foi o 9º jogo, o Flamengo levou 11 gols. E o time do Lanús, nesse ano de 2026, né? Em 11 jogos, levou 10 gols. Então é praticamente 1 gol por partida que o Lanús sofre e o Flamengo também sofre. Só que hoje o Flamengo não conseguiu quebrar, vamos dizer assim, vazar a defesa do Lanús, que pouco ameaçou o Flamengo, né? O Flamengo não ameaçou. Não tem um jogo entre Flamengo e Vasco e o Flamengo atropelou o Vasco lá e ganhou pelo placar mínimo. E o jogo de hoje foi a mesma coisa. Entendeu? Só que a diferença é que o Flamengo teve a posse de bola e não ameaçou em momento nenhum do jogo. Se alguém quiser fazer essa estatística, tu pega Samuel Lino, Pedro, Carrascal, Plata, Cebolinha, mais quem do ataque aí? Luiz Araújo. Se somar esses 6 jogadores que eu falei, não soma 10 gols na temporada. É um time que tem um ataque arame liso. O time do Palmeiras tem, agora fazendo uma comparação, nitidamente fazendo uma comparação, o time do Palmeiras com o Flaco Lopes, Vitor Roque, não vou dizer nem Paulinho, que é um bom jogador que tá machucado há não sei quantos anos, e Arias, que chegou agora, e mais quem tem do ataque lá, o Alan também, o jovem jogador lá do Alan, o canhoto lá. O time do Palmeiras, ofensivamente, leva muito mais perigo do que esse time arame liso do Flamengo. Então, se o Flamengo não abrir o olho, e eu concordo com uma fala do Gustavo Zupac, que você assistiu aqui durante o nosso react, né? O Flamengo está a 90 minutos de entrar em uma crise grande ainda em fevereiro. O Flamengo voltou tem mais ou menos ali 1 mês, desde a reapresentação, né? 1 mês e 8 dias. E desde quando voltou a jogar bola, o Flamengo vai completar 1 mês que voltou a jogar bola. O time principal entrou em campo, né? Até no próximo jogo, o Flamengo vai completar 1 mês, sim, efetivamente. Na quinta-feira, dia 26, o Flamengo efetivamente completa ali quase 1 mês que voltou a entrar dentro de campo. E o Flamengo pode entrar em crise, sim. Perder 2 títulos no início do ano. 2 títulos no intervalo de menos de 1 mês. Olha que... Tem coisas que o Flamengo tem que mudar, né? E o presidente aí teria que fazer essa situação. Eu sempre me aconselho muito, eu sempre vejo quando acontecem essas situações, eu lembro muito do Florentino Pérez na época no Real Madrid, né? Quando o time tá em crise, tá em maus momentos, que não ganha, não joga bem, e tá aquela repercussão muito grande, e o time ou sofre uma goleada no clássico contra o Barcelona, é eliminado por certas coisas, sempre tem portais espanhóis falando. Quando o Florentino Pérez vai no vestiário, é porque a coisa tá ruim demais. E ele, obviamente, pelo mandatário do Real Madrid, ele impõe medo e respeito, né? Quando ele aparece no vestiário. O BAP tinha que fazer a mesma coisa, né? Pra ver se dá algum sacode no elenco do Flamengo. Porque, desculpa, por falta de ritmo de jogo, entrosamento, obviamente que não é falta de entrosamento, condicionamento físico e outras situações que eles podem alegar. Pô, a gente tá indo pra março já. E os caras tá com essa desculpinha de ritmo de jogo. Falta de preparação. Complicado, hein? Muito complicado. Então deixa tua opinião nos comentários aí, nação. Deixa seu like e tamo junto aí.